4 anos atrás, eu morava em uma casa muito pequena de um quarto com um dos meus melhores amigos. Não podíamos pagar algo maior, então nos contentamos com um quarto. Eu dormia no sofá na sala de estar e meu amigo no quarto de verdade. Isso aconteceu no outono, quando começava a esfriar. Meu amigo foi visitar a irmã dele por alguns dias, então eu fiquei sozinho na casa durante o fim de semana, aproveitando ter o espaço só para mim. Não que eu não gostasse da presença dele, mas era bom não estar apertado em uma casa pequena por um tempo. Na noite de domingo, saí para comprar algumas coisas e voltei para casa por volta das 19 horas. Eu tinha trabalho no dia seguinte, mas dadas as circunstâncias incomuns, decidi ficar acordado um pouco mais e assistir a um filme. Fiquei no sofá por pelo menos 1 hora, quase terminando o filme, quando ouvi um baque silencioso vindo do corredor. Olhei e não vi nada, achando que era só a casa, então continuei assistindo. Nos próximos 30 minutos, não ouvi mais nenhum barulho, então o baque se tornou completamente insignificante e saiu da minha mente. Depois que o filme terminou, enchi minha garrafa de água e voltei para o sofá, transformando-o em cama e me deitando. Estava no celular por um tempo, mas adormeci por volta das 23 horas. Quando acordei, meus olhos estavam pesados e minha visão embaçada. Não tinha certeza do porquê de ter acordado, mas sabia que ainda era tarde da noite. Esfreguei os olhos e olhei para o relógio, mas um som muito fraco veio do outro lado da casa. Madeira rangendo, como se alguém estivesse andando cuidadosamente pelo assoalho. Meus olhos se arregalaram e eu acordei completamente, com o coração acelerado. Levantei do sofá e caminhei até o corredor. O rangido tinha parado, mas olhando para o corredor, senti um medo terrível. Andei até chegar à porta do quarto do meu amigo. Encostei nela e escutei. Estava silencioso, sem nenhum som na casa. Lentamente, girei a maçaneta e abri a porta alguns centímetros, movendo meus olhos pelo quarto enquanto a abria mais. Parecia vazio, mas rapidamente notei que o quarto estava bagunçado, com coisas espalhadas pelo chão e pela cama. Confuso, dei um passo para dentro do quarto e acendi a luz. Instantaneamente, pelo canto do olho, vi uma figura se mover para longe da brecha da porta do armário. Pulei para fora do quarto, fechei a porta com força e corri para pegar meu telefone, ouvindo a porta do armário se abrir e passos no corredor. Peguei meu telefone e corri para a porta dos fundos, vendo um homem grande vindo em minha direção. Saí e passei pelo quintal, mas o homem não me seguiu. 1 minuto depois, cheguei a um lugar seguro e liguei para a polícia. Eles revistaram a casa, mas não encontraram nada útil para identificar quem era o homem ou por que ele estava lá. Também não tinham certeza de como ele entrou na casa, mas é provável que tenha invadido enquanto eu estava fora comprando as coisas. Naquela noite, meu amigo ficou tão aterrorizado quanto eu quando contei tudo, e eventualmente nos mudamos da casa, esperando nunca mais encontrar aquele homem. Eu tinha comprado minha primeira casa no começo dos meus 20 anos e morava sozinho. Estava contente e em paz vivendo sozinho. E decidi comprar uma casa no campo, em vez de um ambiente urbano como era meu apartamento. Eu tinha alguns vizinhos, mas a maioria se mantinha reservada, assim como eu. A casa era estilo rancho, o que significava que não tinha um segundo andar, apenas um porão e o primeiro andar. O quarto principal ficava nos fundos da casa, olhando diretamente para o pequeno quintal dos fundos e, além disso, apenas a floresta. Como o porão era subterrâneo, a porta de entrada externa tinha o que se chama de bilco d'or, composta por 2 portas de aço que se abrem para cada lado
e uma escada que leva até uma porta de entrada padrão para o porão. Normalmente, eu não trancava essas portas externas do bilco, especialmente no verão, caso precisasse entrar no porão pelo quintal. No inverno, porém, eu não precisava entrar ou sair do porão, então eu trancava essas portas, às vezes até mesmo no outono. Os primeiros 2 anos foram tranquilos, pacíficos e agradáveis. Eu podia sair pela porta dos fundos e caçar na floresta atrás da minha casa. Nas minhas folgas, eu simplesmente abria a porta da garagem do nascer ao pôr do sol, sem problemas com visitantes indesejados. Eu trabalhava em um esquema de turnos rotativos de 12 horas, diurnos e noturnos, o que era brutal para se acostumar. Muitas vezes tinha dificuldade em mudar do turno da noite para o dia, dormindo de mais ou de menos, mas pelo menos podia planejar minhas folgas com antecedência. Numa noite específica de dezembro, eu tinha acabado meus 3 dias de trabalho no turno da noite. Era difícil tentar dormir à noite nesse primeiro dia de folga, mas era essencial para voltar a dormir à noite e mudar de volta para o turno diurno, que eu precisava nos próximos 3 dias. Nessa primeira noite de transição, eu normalmente dormia muito levemente. Estava nevando lá fora desde que escureceu, por volta das 17 horas, e já tinha alguns centímetros de neve no chão quando fui dormir por volta das 23 horas. Adormeci dentro de 1 hora. Acordei por volta das 3 horas da manhã e a casa estava completamente silenciosa. Deitei lá na escuridão total, esperando voltar a dormir logo, mas depois de apenas 2 a 3 minutos, ouvi uma batida violenta bem do lado de fora da janela do meu quarto. Reconheci o som como alguém tentando abrir as portas trancadas do porão. Pulei da cama e corri pelo longo corredor até o outro lado da casa, onde estava a porta de vidro deslizante e os interruptores das luzes de inundação externas. Acendi as luzes e olhei pela porta de vidro em direção às portas do porão. Não havia ninguém lá. Olhei mais de perto e vi pegadas frescas na neve, vindo do pequeno caminho na floresta, levando diretamente às portas do porão. Não havia neve na alça para puxar as portas, indicando que alguém havia tentado abri-las recentemente. Vi um segundo conjunto de pegadas saindo das portas do porão com o que às vezes é chamado de rabo de galo, indicando que alguém correu o mais rápido que pôde para longe da casa. Fiquei acordado até quase o amanhecer, deixando as luzes de inundação acesas para o lado de trás da casa. Decidi seguir as pegadas na floresta ao amanhecer, mas a neve recém-caída e o vento as haviam coberto completamente depois de alguns metros na floresta. Concluí que quem quer que estivesse tentando invadir provavelmente ouviu meu corpo de 110 quilos carregando pelo corredor dentro da casa e fugiu para a floresta antes de eu conseguir chegar à porta de vidro e acender as luzes. Decidi não chamar a polícia, já que nada foi danificado ou roubado. A partir daquele dia, me certifiquei de manter todas as portas trancadas e não deixava mais a garagem aberta o dia todo, a menos que estivesse trabalhando lá. 8 anos depois, vendi a casa sem mais nenhum incidente desde aquele evento particular. Quando eu tinha 16 anos, morava com meus pais em uma casa normal nos subúrbios. Meus pais eram do tipo que faziam muitas viagens, tanto a trabalho quanto por lazer, e faziam isso ao longo do ano. Então, quando iam durante o ano letivo, eu ficava em casa e cuidava dela por alguns dias, ou até uma semana inteira. Não me importava e às vezes até gostava. Nessa semana, meus pais estavam fora por 6 dias, então quase todas as noites eu saía para buscar comida em algum lugar. Foi na segunda noite sozinho que joguei videogame no computador por quase 4 horas seguidas.
Era sexta-feira, então fiquei acordado até tarde e não precisava fazer lição de casa, mas por volta das 20h15 percebi que ainda não tinha comido nada. Fiz uma pausa e fui de carro até uma lanchonete próxima. Estava quase na hora de fechar, então não esperava encontrar fila ou algo assim, mas quando entrei, havia um homem sozinho no balcão. Ele parecia ter acabado de fazer o pedido e estava esperando sua comida. Contornei-o e um funcionário anotou o meu pedido. Depois, fiquei atrás do homem esperando. Enquanto estava lá, notei como o homem parecia desgastado. Ele era alto e magro, vestindo roupas surradas e com cabelos longos e ralos. Ele pegou seu pedido e saiu, mas não pude deixar de observá-lo sair, intrigado com sua aparência incomum. Alguns minutos depois, peguei minha comida e fui para o carro, saindo do estacionamento. Não estava muito movimentado, então cheguei em casa rapidamente. Fui para o meu quarto, sentei na minha mesa e liguei um vídeo para assistir enquanto comia. Já eram 21h, mas eu não estava tão cansado e planejava ficar acordado por pelo menos mais algumas horas. No entanto, enquanto estava lá, ouvi um som rápido e sutil vindo do andar de baixo. Pausei o vídeo e escutei, mas não ouvi mais nada. Levantei e inclinei minha cabeça no corredor, escutando novamente, mas ainda sem ouvir nada. Nesse ponto, ainda não sabia o que era o som. Não estava prestando atenção suficiente, e foi tão rápido que nem conseguia dizer de onde na casa veio. Embora pensasse que provavelmente era nada, ainda queria ter certeza. Então desci e olhei em volta. Não havia muito o que ver, tudo estava como havia sido deixado, mas quando passei pela porta da frente, percebi o que era o som. Peguei a maçaneta da porta e a sacudi, recriando exatamente o som que ouvi. Alguém tinha testado a porta. Rapidamente olhei pelo olho mágico, não vendo nada, então corri até a porta dos fundos. Vasculhei o quintal até meus olhos caírem sobre uma figura. Ela estava de costas para a casa, em pé, na porta do galpão. Ele era alto e magro, e depois de alguns segundos eu estava quase certo de que era o homem que eu tinha visto mais cedo na noite na lanchonete. Pouco depois, ele forçou as portas do galpão a se abrirem e entrou. Aproveitei essa chance para ligar para a polícia, então corri para o meu quarto e disquei 190, observando o galpão da janela do meu quarto. O operador disse que os policiais estavam a caminho, mas menos de 1 minuto depois, o homem saiu do galpão segurando várias ferramentas grandes. Ele se apressou em direção à casa, indo direto para a porta dos fundos. Corri para o corredor para ver se podia fazer algo para impedi-lo, ou talvez até fugir da casa, mas fui parado pelo som estridente de metal, batendo contra a porta dos fundos. Meu coração disparou e naqueles poucos momentos decidi fugir. Corri pelas escadas e direto para a porta da frente, vendo o homem continuar a arrombar a porta dos fundos. Saí para o quintal da frente e para a rua, correndo até a esquina do quarteirão. Alguns minutos se passaram antes que 2 carros de polícia chegassem à entrada e entrassem pela porta da frente aberta. Voltei para casa, chegando lá justo quando eles tiravam o homem e o trancavam no carro deles. Eles o encontraram segurando uma chave inglesa pesada que ele tinha pegado do galpão dos meus pais. Dentro da casa, parecia que o homem tinha feito um estrago, destruindo tudo que podia nos poucos minutos antes da chegada da polícia. Por que ele me seguiu até em casa e fez o que fez é desconhecido, mas o homem claramente não parecia muito estável mentalmente. Se eu tivesse escolhido ficar dentro de casa, não há dúvida de que ele teria invadido meu quarto antes da chegada da polícia, e não acho que alguém possa saber com certeza o que ele teria feito comigo.